Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Reino. Nós estamos aqui hoje com a doutora Célia Leite, que tem uma história de vida impactante e muito abençoada. Eu tenho certeza que vai abençoar demais o seu coração. Eu aproveito a oportunidade para pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e espalhar para o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que este episódio vai mexer com a sua vida. E se talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade para poder vencer algumas batalhas que estão à sua frente, pode ter certeza que essa entrevista servirá de um ponto de partida que vai fazer você olhar para o futuro com esperança, porque Jesus tem um plano para a sua vida. Hoje eu estou aqui com uma doutora renomada, 22 anos de odonto. Há 2 anos abriu uma clínica nova, Soumi. Minha dentista particular, minha amiga, família querida do meu coração, doutora Célia, eu agradeço a Deus pela sua vida e muito obrigado também por ter aceito o convite de participar do meu mais novo projeto, que é o podcast Papo de Reino. Deus abençoe a sua vida e também toda a sua casa. Obrigada, eu que agradeço o convite, me senti honrada quando eu recebi esse convite de contar a minha história. E meu nome é Célia Leite, sou casada com Fábio Leite, tenho uma filha abençoada, Gabriela Sabino, e que hoje ela tem 25 anos, e agradeço a Deus por estar aqui hoje, ter essa oportunidade de contar a minha história de vida. Muito bem, eu conheço um pouco, né? Na verdade, nós caminhamos juntos há muitos anos, né? E a senhora me disse que saiu de casa muito cedo, né? E porque existiam sonhos no seu coração, do qual, aonde a senhora morava, né? A senhora não via perspectiva de poder ter um crescimento. Então, eu falava no último episódio que gravamos, que muitas pessoas sonham com uma profissão, mas às vezes não sabem, na verdade, o que realmente querem, né? Qual é a sua vocação, o que realmente elas almejam para o futuro. Conta pra gente como se deu o desejo de ir para essa área de odonto e quais foram as suas experiências até chegar aqui, hoje, com a Clínica Soumi. Perfeito. Bom, eu nasci em Palmeira do Oeste, que é uma cidade no interior de São Paulo, próximo a Rio Preto. E na verdade, eu aceitei a Jesus, eu conheci a Jesus, eu tinha 10 anos, que foi através de uma família que eu ajudava essa família, eu trabalhava ajudando ali em alguns afazeres da casa, e eu conheci Jesus com essa família, que é muito especial para mim. E aos 13 anos eu me batizei na Igreja Batista, em Palmeira do Oeste. E dos 13 anos aos 15 anos, eu era do louvor, eu dirigia o louvor na igreja e era muito gostoso fazer, né, essa parte. Quando eu me lembro, quando eu tinha 15 anos, meu sonho sempre era fazer retiro de carnaval, acampamentos. E eu venho de uma família que não tinha estrutura financeira. Então, muitas vezes, eu fui financiada, né? Eu tive pessoas da igreja que pagavam a minha inscrição para ir num acampamento de adolescentes. E um desses acampamentos, eu recebi uma palavra. No último dia do acampamento, eu recebi, e isso eu guardei as 7 chaves guardadas no meu coração, essa promessa. Que a palavra que eu recebi era que o Senhor estava colocando uma chave nas minhas mãos e abriu a porta que ninguém fecha, que eu teria para ir emprestar e não pegaria emprestado, e que Deus me colocaria por cabeça e não por cauda.
E essas três... eu lembro, foi no último dia do retiro de carnaval, eu recebi essa palavra, e eu guardei isso com muita fé. E eu tinha um sonho, na realidade, desde pequena, eu tinha um sonho em ser dentista, mas eu não via perspectiva disso acontecer devido à parte financeira, né, a estrutura familiar financeira, que para mim era impossível. Só que o desejo do meu coração existia. Tanto é que eu lembro que eu saía do colégio, antes de ir para casa, eu passava em frente ao consultório, que tinha 1 ou 2 consultórios na cidade, e eu sentava ali um pouquinho para ficar sentindo aquele contato do próximo ali do consultório. E até gostaria muito de trabalhar de auxiliar. Era o desejo do meu coração, de trabalhar de auxiliar naquele consultório. E mal eu sabia o que Deus tinha planejado para o meu futuro. Bom, quando eu completei 15 anos de idade, que veio essa palavra, em 1 mês, eu recebi o convite de uma família de Palmeira do Oeste, né? A família era de lá, e eu guardo no meu coração essa família, porque foi um instrumento usado por Deus, que é a Elza Magalhães. Ela tinha uma filha, ela tem 3 filhas, 2 eram adolescentes e 1 era bebê. E eu fui convidada para cuidar do bebê dela, da Julinha, que hoje tem seus 25 anos. E eu pedi permissão para os meus pais. Me apeguei à palavra que Deus havia me falado há 1 mês. A minha mãe, com muito sofrimento, deixou eu sair. Com 15 anos. E eu vim embora. Eu vim embora, pastor, apenas com algumas trocas de roupa e com o sonho de voltar para a minha cidade com pelo menos... Eu saí falando isso. Um dia eu volto com carro. Um dia eu volto para cá com carro. Eu vou sair falando isso. E eu fiquei 1 ano morando com a Elza, cuidando da Julinha, né, morando com ela. Eu fui muito bem cuidada por ela nesse tempo que a gente esteve juntas. E foi aí que eu conheci a igreja do Nazareno, a igreja central do Nazareno, que ela era membro de lá, ela e a sua família, e eu comecei a ir na igreja do Nazareno. Quando deu 1 ano, ela foi embora para São Paulo. Ela recebeu, na verdade, o esposo dela recebeu um convite para trabalhar numa empresa química em São Paulo. E ela falou: Celinha, a gente vai para São Paulo, você vem com a gente? Eu falei, eu sempre amei, sempre fui apaixonada por Campinas. E eu falei, não, São Paulo não é o lugar que eu gostaria de estar. Eu gosto daqui. E eu completei 16 anos, e eu lembro que eu fui no orelhão, que naquela época não tinha telefone, né, era pouco assim utilizado. Eu lembro que eu fui no orelhão e liguei para o meu pai e falei: pai, a Elza está indo para São Paulo, mas eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Então, o pai, porque eu era de menor, eu precisava ter essa, né? O pai me autoriza a ficar aqui? Então, como eu sempre fui uma pessoa muito responsável, meu pai me conhecia, ele sabia que eu era uma pessoa centrada ali, que eu era uma pessoa, sempre fui ali, procurei ser, né? Falou: filha, só tem que ver, para São Paulo eu não gostaria que você fosse, não mesmo, mas tem que ver como que você vai fazer. Não, eu vou procurar um lugar. E aí eu fui procurar um lugar para morar. Na verdade, eu fui dividir um lugar para morar, né, com uma outra pessoa. Pois bem, e fui trabalhar. Eu lembro que eu ganhava R$370 por mês. Só que com esse salário, eu tinha que pagar o meu aluguel. Eu comecei a fazer um curso de informática e eu mandava R$100 para o meu pai. E, por 1 ano, eu não sabia
o que era almoçar e jantar por 1 ano. Mas, assim, Deus, ele cuidou de tudo. Então, assim, mas como que você sobrevivia? Porque Deus, ele me sustentava, né? E aí, depois disso, eu conheci o pai da Gabi, começamos a namorar, fomos morar juntos e planejamos a Gabi foi planejada. Foi outro sonho que Deus realizou, porque o meu sonho era ter uma menina, e antes de eu ficar grávida, eu já tinha o nome, que era Gabriela, e Deus me abençoou. Então, é uma promessa, Gabi é uma promessa na minha vida. E aí eu fiquei, nós não casamos, ficamos morando juntos por 13 anos. Durante esse tempo, eu resolvi fazer odontologia, né? O pai da Gabi, o Fernando, me ajudou. Então, eu sou muito grata a ele, porque Deus usou muito a vida dele para me abençoar. Então, foi através da vida dele, abençoada por Deus, que eu consegui me formar. Fiz odontologia. E, quando a Gabi tinha 10 anos, vamos falar assim, por ele não estar no mesmo propósito que eu, nós resolvemos nos separar. A gente não era casados, separamos, e aí eu fui viver a minha vida. Fiquei nesse tempo que eu separei, que eu fiquei o tempo sozinha, foi um tempo assim especial comigo e com Deus também, porque foi um tempo que Deus, ele supriu de uma forma as minhas necessidades, que ficou eu e Gabi morando juntas, e eu já formada há 6 anos, ele supriu de uma forma sobrenatural. Então, eu tenho uma vivência com Deus muito forte, uma base muito forte, porque eu tenho sentido esse cuidado de Deus comigo em todos os momentos, em todas as fases da minha vida. Pois bem, daí fiquei nesse consultório por 8 anos, que era ali na Avenida Brasil, um consultório bem simples, porém, eu sempre procurei, mesmo no começo da profissão, procurei fazer com muita excelência o meu trabalho, sempre buscando cursos, especialização, sempre fazendo. Fiquei por 8 anos ali naquele local. Em 2 anos que eu estava separada, eu comecei a namorar com o Fábio, que hoje é o meu esposo, Fábio Leite, que é o meu príncipe. É um príncipe, o Fábio. E é um homem preparado por Deus na minha vida, que eu amo muito. Nessa fase, nós casamos, né? Nessa fase, Gabi tinha 13 anos, mais ou menos, de 13 a 14 anos. Nós casamos na comunidade. E eu lembro até hoje que no dia do meu casamento, Deus é tão maravilhoso que, na época, não sei se você lembra, o pastor Flávio ele colocava uns painéis de fundo na igreja e deixava 1 mês, mais ou menos, um painel bem grande ali. E eu lembro que, quando eu entrei, no dia do meu casamento, tinha uma palavra escrita assim: todas as coisas que o Senhor falou sobre vós lhes sobrevieram, nenhuma delas falharam. Então, isso tocou demais, foi o cumprimento, né, da promessa. E hoje eu já tenho aí 12 anos, estamos indo para 12 anos de casados, então casamos lá. E aí, nesse tempo do casamento, em 6 meses, Deus começou, por isso que eu falo, quando você coloca coisas na sua vida que não estão em ordem, que não estão na vontade do Senhor, e arruma a casa, as bênçãos que estavam, vamos falar assim, Deus ele quer nos abençoar, mas ele quer que a gente obedece. E essa obediência faz com que as bênçãos sejam derramadas, aquelas bênçãos que estão ali para ser liberadas. E eu lembro que, quando realmente eu coloquei a casa em ordem, eu casei na igreja,
e comecei a obedecer a palavra à risca ali, eu percebi isso, foi assim, questão de 6 meses. Eu percebi que Deus fez tudo novo. Então, em 6 meses, aí eu mudei dessa casa da Avenida Brasil, eu fui para a Lagoa do Taquaral, que já era uma clínica melhor, que eu estava ali. E então, eu já estava num outro local de trabalho. A Gabi começou a fazer odontologia. Ela resolveu, ela ia para outra área, ela ia para engenharia. E a mãe nem gostou, né? Eu tentei nunca influenciar ela, porque eu sei que trabalhar na área da saúde é dom. Eu não queria que ela fosse influenciada ou forçada só porque a minha mãe... Então, eu nunca falei, Gabi, faz odonto. Eu nunca falei, porque eu queria que partisse dela, né? E no meio do percurso aí do cursinho dela, ela resolveu, mãe, quero fazer odonto. Falei, filha, você tem o meu maior apoio. Com certeza você vai ser muito feliz. Sei que ela fez, passou em 7º lugar na faculdade. Pôde escolher a faculdade. Privilégio, né? Privilégio. Uma bênção de Deus. Uma bênção. Ela ficou entre as 7 primeiras, é um orgulho isso, porque a gente sabe que é muito difícil, e ela pôde escolher a faculdade de odontologia que ela fosse executar. E ela começou nessa fase, fazer odonto. Eu falei, bom, se a Gabi está fazendo odonto, eu já estava com uma especialização, eu falei, eu vou iniciar o mestrado, que é um grande sonho também que eu tenho. Fiz a minha inscrição no mestrado. Comecei a fazer mestrado em prótese. No dia da apresentação do TCC da Gabi, foi o dia que a minha banca escolheu para a minha apresentação. Então, eu falo que foi dupla honra, né? Nossa. Então, Deus ele me honrou também. de uma forma sobrenatural ali também. E então, nós praticamente terminamos, né, a graduação dela e a minha pós-graduação no mesmo dia. A senhora contou que desde os 10 anos já teve uma experiência com Deus, né? Sim. Então, o processo, ele desde a infância até aqui, sempre houve essa intimidade com Deus, procura por crescer na sua profissão, mas também esse desejo de servir a Deus de todo o coração, né? Sim. Mas existem pessoas que no meio do caminho elas se perdem. Não foi o seu caso. Mas algo me chamou a atenção no que a senhora me falou, porque a senhora falou assim, em 6 meses Deus mudou a minha vida, mas já teve inúmeras experiências maravilhosas, impactantes. Mas o que me chamou a atenção foi que, mesmo tendo todas essas experiências de superação, né? Um ano eu não soube o que era almoçar, jantar, passei muito apertado. Ainda mandava dinheiro para o meu pai, né? Pagava curso, me mantinha, né? Estava me mantendo durante o mês e tudo. Mas como que a senhora pode falar para nós hoje dessa experiência de buscar cada vez mais uma excelência em Deus? Porque tem gente que se conforma. Não, aqui tá bom, né? E aí a senhora, mesmo não se perdendo no meio do caminho, sempre tem buscado uma experiência a mais com Deus. Ou seja, é um processo paulatino, mas ele vai crescendo a cada dia em graça, Deus vai surpreendendo cada vez mais. Como que a senhora vê isso? Eu sempre acredito assim que Deus ele tem o melhor para nós. Sempre ele tem o melhor. E o que eu sempre procuro buscar, até mesmo para não ficar nessa parte do comodismo, né, que tá bom aqui. Eu sempre procuro a vontade do Senhor, a vontade de Deus para tomar qualquer decisão. E colocar Deus em tudo que for fazer. Então, sempre está orando, está buscando realmente o propósito que Deus tem para a sua vida, porque o que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas têm uma promessa, sabe daquela promessa, só que não tem
não tem a paciência de esperar e passar pelo processo. Então, quem não suporta o processo, não chega na promessa. Porque essa é a parte fundamental. É você viver nessa fé que não ter, por exemplo, né, como eu vou fazer amanhã para pagar algo, ou, né, que eu te contei, que fiquei um tempo um ano ali, sem ver perspectiva. Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Mas aí, ao mesmo tempo que vinha essa voz, eu parava e pensava, não, eu tenho a promessa. E a perseverança também faz a diferença. E sempre, uma coisa que eu sempre pedi a Deus, sabedoria. Por que eu sempre pego nessa parte da sabedoria? Porque Deus, Ele dá, Deus, Ele quer nos dar a sabedoria, só que a gente não sabe pedir. Então, abrir o coração a Deus e pedir sabedoria, porque o que a gente se engana muito é que as nossas forças, a gente se apoia muito às nossas forças. Porque eu vou dar conta e eu vou fazer acontecer. E vamos falar, o princípio da sabedoria não é essa. Pelo contrário, é você colocar e pedir do alto a sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, Ele te dá tudo. Então, o temor ao Senhor, né? Exato. É o princípio do saber. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre... E hoje, Deus, Ele me usa muito, principalmente, me coloca perto de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei. Qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou para chegar até aqui? A maior. Aqui, de repente, a senhora fala assim, não, eu acho que daqui para frente não vai mais. Houve algum cenário como esse? A maior dificuldade, talvez, não sei, na separação, quando se viu sozinha com a Gabi, algum cenário pontual que te fez até... Porque, assim, existem momentos que a gente atravessa na vida que é fato, que às vezes a gente pensa em desistir. Isso é de todo ser humano. Isso é normal. O que nos faz persistir é a nossa fé e a confiança de que Deus continua no controle da nossa vida até daquilo que dá errado. Sim. Mas o que pontualmente a senhora viveu em algum momento da sua vida em que a senhora falou assim, não, agora daqui para frente acho que não vai mais? Foi o tempo que eu fiquei sozinha, esse tempo de 1 ano aí, que eu fiquei morando sozinha, um pouco mais, que quando eu tinha conseguido arrumar um emprego para conseguir me manter aqui, fechou a empresa. Eu acho que esse foi o ponto que eu falei, meu Deus, porque assim, eu literalmente estava sozinha. Então, eu não tinha nenhum parente, eu não tinha com quem contar, literalmente, nem perto e nem longe. Então, eu não tinha como meu pai me sustentar aqui. Então, foi aí que eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu tenho uma promessa. E eu voltava sempre nessa tecla e falava com Deus, Deus, aquela promessa que o Senhor me deu, eu quero ela. E eu ficava orando e falando isso com Deus mesmo. Eu falei, eu não esqueci dessa promessa, o Senhor falou que eu ia ter para emprestar. E eu não estou vendo, mas por quê? Porque tinha que ter esse tempo de preparo. Deus, ele não, eu falo assim, Deus, ele não tem o prazer de ver a gente sofrendo ou a gente passando, ele supre as necessidades básicas, só que para a gente aquilo não basta, aquele momento não basta. E quando aconteceu isso, Deus, mais uma vez, entrou com providência. O que ele fez? Fechou a empresa, o próprio dono, que tinha mais de 40, 50 funcionários, que era uma empresa de cosméticos, e o dono da empresa, ele era um pastor da igreja adventista, e ele conhecia a minha história, um pouco da minha história, ele sabia que eu era uma pessoa sozinha. O que ele fez? Ele recomeçou a história dele na empresa, ele recomeçou. E ele escolheu 3 funcionários. Dos 50 funcionários, eu fui uma das escolhidas. Olha aí.
Então, assim, mais uma vez, Deus mostrando que o caminho não ia ser fácil, porém, Ele ia estar comigo em todos os momentos. É como o Senhor disse para Josué, né? Ninguém te poderá resistir. Ele faz a promessa que Josué entraria na terra prometida, né? Conduziria o povo. Mas ele disse, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. E nem te abandonarei. E nem te desampararei. Aí ele diz várias vezes, né? Deus encorajando Josué, dizendo, ser forte e corajoso. Ser forte e muito corajoso. Ou seja, entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem o Jordão. Vocês vão ter que atravessar o Jordão, vocês vão ter que derrubar as muralhas de Jericó. Ou seja, não é fácil alcançar a promessa. É o que a senhora disse. Deus, o Senhor me fez uma promessa. Exato. Eu tenho essa promessa. O Senhor me fez há anos atrás. Eu não estou vendo nada acontecer. Não, mas é o processo. É o processo. E eu tenho aprendido, doutora Célia, que o processo é tão importante quanto a conquista. Talvez você que esteja aí nos assistindo, você esteja passando por um processo muito difícil na sua vida. E você não sabe o que fazer. Deus tem promessas, te fez promessas. O Senhor disse que você chegaria em lugares, que você conquistaria muitas coisas, mas não estou vendo nada acontecer. Mas a persistência no meio do processo faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente pensa em desistir, desanima, se abate. E geralmente é assim, né? Quando tudo começa a dar errado, a gente pensa que, não, Deus não falou comigo. Não, eu acho que eu tô... Ouvi voz errada. Não, eu tô marcando, não é... Isso acontece quando a gente está no seminário, né? Pastor no seminário, primeiro ano ele está pregando para todo mundo, prega até para a parede. No segundo ano, ele já não está pregando muito. No terceiro, ele já fala assim, o que eu estou fazendo aqui? No quarto, ele já está querendo terminar porque não está aguentando mais. Porque todos os lugares aonde nós almejamos chegar, tem um preço a ser pago. Exatamente. Né? E, por exemplo, a senhora dando esse testemunho, né? Deus falou, Deus me levantou por cabeça e não por cauda, né? E isso está em Deuteronômio, né? São as bênçãos decorrentes da obediência. Então, no meio do caminho, muita gente não quer obedecer, né? Pagar o preço. Não quer pagar o preço. Aí, hoje, uma dentista renomada, 22 anos, com a sua clínica, filha dentista, atende lá também, a Gabi. Né? O doutor Fábio, um médico renomado, uma família linda, abençoada, restaurada. As pessoas olham hoje e falam, poxa vida, hein? Doutora Célia está arrebentando, mas não viu quando se arrebentou lá atrás. Exatamente. Então, eu costumo dizer e eu repito, não é uma questão de ser redundante, né? Mas se as pessoas... Muita gente quer estar onde a senhora está hoje. Quer ter uma clínica que a senhora tem. Quer ter uma família que a senhora tem. Exatamente. Mas não quer pagar o preço que a senhora pagou. Também, as pessoas não sabem o que a senhora viveu para chegar até aqui, né? Talvez se as pessoas, de alguma forma, soubessem um pouco do que a senhora passou, elas iam desistir de querer aquilo que a senhora tem. Exatamente. Nem todo mundo tem a coragem de pisar nas águas para ver o mar abrir, né? As pessoas preferem ficar, como a senhora disse. Eu fico na minha zona de conforto, fico aqui, né? A gente olha para Abraão, que quando foi chamado por Deus, ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Tem alguma semelhança aí, não tem não? Muita. Né? De muita. ti farei uma grande nação. Mas peraí, senhor. Sarai é estéril. Né? Não tem como. Como que o senhor vai fazer de mim uma grande nação? Sai da sua terra e obedece. O resto deixa que eu faça. É mais ou menos isso, não é não? Exatamente. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. E a história está aí. Exatamente. Eu que não tinha, muitas vezes, eu não tinha roupa para ir à igreja. Eu não tinha roupa para ir na minha colação de 8ª série. Tudo eu pegava emprestado. Então, isso foi
por eu também pegar sempre emprestado, e quando veio essa palavra, eu falei, nossa, agora eu não vou mais pegar emprestado. E eu não entendia, né? Ainda nova na fé, eu não entendia a profundidade disso. E hoje eu entendo que não somente a parte, estou falando da parte financeira, né? Eu estou falando o emprestar toda essa história, é poder compartilhar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, mas não estão tendo a estrutura para suportar e desistem. E, assim, precisa confiar. Precisa ter essa confiança, essa persistência, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Eu sei que mas precisa obedecer. Eu sei que parece óbvia demais a pergunta que eu vou te fazer, mas é possível recomeçar sempre? Sempre. Sempre é possível. Sempre. Eu acho que o mais importante é recomeçar no direcionamento de Deus. Porque nesse tempo de, vamos falar assim, de uns 10 anos, talvez se eu tivesse feito um pouquinho diferente em relação à extrema vontade de Deus ali, vamos falar assim, né, a vontade de Deus, o percurso talvez teria sido um pouco mais leve, o caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus pelo processo também, porque hoje me fez uma pessoa muito mais forte. Então, hoje, não é qualquer coisa que me ofende, qualquer coisa que me entristece, porque hoje eu tenho uma base, uma raiz muito forte. Mas não pela minha força, pela estrutura que Deus me deu. Porque eu sou um ser humano, eu sou pecador igual a todos, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, só que eu tenho um Deus vivo que eu confio 100%. Se está bem ou se está ruim, eu sempre vou confiar. Porque a minha fé, o meu olhar está nele. Eu não me apoio às minhas forças, né? E aí tem a parte onde entra a parte da clínica nova. Que foi um milagre, né? Que foi um milagre. E eu lembro exatamente, após 8 anos que eu já estava naquele lugar do Taquaral, que já era uma clínica muito bonita. Me lembro, ali perto do cartódromo, não era? Isso. Já era muito bonita, e eu achando que eu ia ficar ali muito tempo. E aí Deus veio mais uma vez me surpreender. E eu lembro que a Gabi tinha acabado de formar em 2019. Eu cheguei para o Fábio e falei, em novembro mais ou menos, falei, amor, agora, daqui para frente, eu só tenho 2 caminhos, 2 opções. Ou eu fico onde estou e vou dividindo meus horários com a Gabi, na mesma sala, na mesma clínica, ali no mesmo consultório, ou a gente monta uma clínica com 2 salas. Ele falou, amor, o que você acha? Eu falei, eu vou orar. E tudo, realmente, não é espiritualidade isso não, tudo eu oro. Porque quando você ora, o caminho fica mais fácil, né? E aí eu orei e coloquei na mão do Senhor. Senhor, esse é o desejo do meu coração. Mas eu quero saber se é o teu desejo. Se o Senhor está nisso. Porque se o Senhor tiver, eu quero te convidar como meu sócio. Porque eu só vou dar o primeiro passo se eu sentir muito que o Senhor está nesse negócio. Porque era um passo, ao meu ver, grande. Porque eu ia sair de um lugar que eu já estava um pouco estabilizada ali, e eu ia recomeçar. Só que o meu sonho era ter uma clínica, um CNPJ, uma empresa, um nome. E tinha ali a minha filha, que ia começar a se tornar minha sócia. E aí eu coloquei nas mãos do Senhor, e eu lembro até hoje, no dia isso foi em novembro, finalzinho de novembro do mesmo ano, que eu estava acabando a apresentação da minha defesa de mestrado, eu lembro que eu mandei uma foto para o meu marido, para o Fábio, e o Fábio mostrou para uma pessoa e falou, nossa, ela está procurando lugar? Ele comentou, né, que eu estava pensando em montar uma clínica, e essa pessoa veio e falou assim, eu tenho um lugar
que inclusive tem 2 salas, uma do lado da outra. Coincidência? Deus, né? Ou Jesuincidência? Deus puro. E aí, eu lembro até hoje, daí a gente viu a sala, gostamos, e aí começamos o projeto, colocamos tudo na mão do Senhor, começamos a obra, começou a pandemia. Me lembro perfeitamente. Só que, mais uma vez, Deus foi me surpreendendo de uma forma sobrenatural. Que eu lembro que a obra era para ser entregue em 3 meses, né? E dobrou o tempo. E eu lembro que daí eu acabei entregando a minha sala, lá na Heitor Penteado, eu acabei entregando a minha sala antes da clínica ficar pronta. E aí eu acabei ficando uns meses, tendo que trabalhar 6 dias no mês. E aí, como que Deus sustentou tudo isso, se eu não estava trabalhando e ainda com uma obra? Eu lembro que Deus encaminhava pacientes pontuais, que chegavam até mim, pandemia, e falava: doutora, quero fazer esse tratamento, dava X o valor. Falou: seguinte, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar à vista, mas não quero iniciar o tratamento agora, eu vou deixar para iniciar depois. Depois quando você estiver na clínica nova. Pagava antecipado. E assim, é o cuidado de Deus. Então, assim, não é nada por acaso, é o cuidado de Deus, né? Quando você obedece, quando você entrega, ele tem os meios dele. Então, ele faz da maneira dele. E ele nos surpreende todos os dias. E aí, montamos a clínica. Hoje, nossa clínica chama Soumi Odontologia, eu e minha filha. E, atualmente, estamos com 7 profissionais em diversas especialidades, né, nos ajudando na clínica, todos renomados, com trabalho de excelência, todos na mesma filosofia, no mesmo propósito, porque a Soumi, ela foi criada no coração de Deus, antes de ser o meu desejo. Tem um mistério por trás do nome, né? Tem um mistério. O significado de Soumi significa sorriso com contentamento, alma alegre. E por quê? Porque tudo isso foi feito, esse nome foi elaborado, foi estudado e feito para nós. E por quê? Porque tem tudo a ver com o nosso propósito. Então, o nome saiu do nosso propósito, da nossa visão. E desde então, de abril de 2021, que a gente iniciou ali na clínica nova, Deus ele tem sido um Deus fiel como sempre. Ele tem suprido todas as nossas necessidades e tem, todos os dias, a gente fala: nossa, é Deus, porque assim, hoje como que Deus faz nesse projeto da clínica hoje? Deus, a gente começou agora, né, tá fazendo a parte de publicação no Instagram, então a gente está usando as mídias sociais para isso agora, faz 2 anos. Gabi é excelente nesse trabalho, ela faz tudo com muita excelência, não só a mídia, mas também o trabalho dela na área de estética em resina. E aí, o que Deus tem feito? Deus tem enviado para nós pacientes que chegam lá com a autoestima muito baixa, pessoas que já perderam o desejo de sorrir, que já acaba, porque nós sabemos que a saúde começa pela boca. E um paciente hoje, parece ser bobo, mas para um paciente que está sem um dente, ou que está com o dente quebrado, ou que está com o dente escurecido, para ele é muito sério, é muito importante. E isso acaba trazendo para a autoestima dele uma situação ruim. Então, pessoas que não conseguem
não conseguem emprego, pessoas que não conseguem ter uma vida conjugal adequada por causa dos dentes. Então, chegam pessoas bastante desestruturadas emocionalmente. E nós, da equipe toda, a gente se reúne, sempre fazemos planejamento junto para devolver para aquele paciente não só a estética, mas o significado da SOME. O sorriso com contentamento, um sorriso de dentro para fora, que é isso que a gente tenta resgatar lá hoje. E o que a gente tem observado, que as pessoas falam, a clínica, você já foi lá, você viu, a clínica é uma clínica, assim, é muito mais do que eu imaginava. Queria ficar, muito mais. Então, a clínica hoje, eu falo assim, a SOME é uma clínica linda. E as pessoas chegam lá e falam assim, que delícia de lugar, nem parece clínica, parece um apartamento, parece uma casa. Então, nós também tentamos fazer com que a experiência do paciente, a experiência de cada pessoa que entra ali, seja uma experiência diferente em relação à odontologia. Então, a gente tenta proporcionar algumas áreas ali para que a pessoa se sinta acolhida, amada, única. Então, hoje em dia, geralmente a gente tem, né, porque eu gosto muito da areazinha ali do café, que é uma parte que eu gosto muito. Eu porque... também. Ó, então, café sempre... Nespresso com uma paçoquinha, chocolatinho. É muito gostoso. Bolo, tem o bolo do dia. Aí eu falo assim, doutora, acabei de fazer a limpeza, vamos tomar café e tal. Não, pode tomar, tá tudo certo. Pode tomar, tá tudo certo. Porque... E a gente não tem vontade de ir embora, essa é a grande verdade. E as pessoas chegam ali e falam assim, tem algo diferente aqui. É isso que eu ia te perguntar, o reino impacta de que forma lá a clínica? Quando as pessoas entram, porque entra né, diversas pessoas de várias religiões. Exatamente. Qual que é a sua estratégia de evangelismo ali? Eu sei que o amor é o maior. Sim. Tudo que é feito com amor, a senhora acabou de falar. Nossa, há algo diferente aqui. A gente sabe o que é. Sim, né? é a presença de Deus. Como que o reino faz parte ali na vida das pessoas? Como que entra essa parte do reino de Deus? Então, assim, muitas vezes chegam, principalmente mulheres, mais mulheres, né? Que já temos essa experiência. Que chegam e a gente sabe que não está bem, que a gente sente. E aí a gente vai conversando, tal, e geralmente a gente deixa para dar o cafezinho no fim, né? E aí quando a gente dá o café, a gente sempre coloca uma palavrinha ali do lado, e muitas vezes a pessoa pega a palavra e começa a chorar porque é o que ela estava passando ali, né? Que é Deus que está falando. E tem pessoas que chegam ali e a gente já teve paciente que marcou horário, deitou na cadeira para eu atender, e eu não consegui atender porque a necessidade dela não era o atendimento naquele dia, era conversar, era uma palavra. E eu comecei a falar com ela, e ela chorando, e ficamos 1 hora ali, orei com ela naquele dia, e ela falou assim, doutora, eu precisava disso hoje. Psicodonto. Então, é lógico, não é toda hora que acontece isso, mas quando Deus, ele encaminha pessoas ali que chegam nessa necessidade mesmo, a gente faz essa parte porque é o nosso propósito, né? É trabalhar em todas as áreas e tentar fazer com que o paciente se sinta único ali, feliz. Então, é isso que a gente tem feito. Tem sido bênção. E futuro? Futuro, doutora? Pensa alguma coisa, abrir mais clínica, patentear o nome? Tem que sonhar. Sonhar alto. Sonhar alto, eu falo que a gente serve um Deus que não é Deus de limitação. Por que não, né? Exato. Pensa em colocar dentro da clínica SOME a área para odontologia para crianças. Ah, pegou um ponto aí bom. Inclusive, hoje, que nem eu disse lá atrás, hoje a gente tem uma equipe de 7 profissionais com especialidades diferentes. E uma delas agora, que é a doutora Samara está em Barros, ela é uma odontopediatra, que ela trabalha com a ortopedia funcional dos maxilares
Olha. que inclusive ela está agora atendendo na Clínica Some, começou agora segunda-feira, ela vai atender 2 vezes por enquanto por mês, e é um trabalho muito legal, porque ela faz o acompanhamento de mães na gestação. Então, mães que estão na gestação, na parte da ressonância, do ultrassom, ela, que tem hoje até 5D, ela consegue avaliar se o crescimento ósseo do bebê está correto. Porque, caso não esteja, ela já na parte da amamentação e orientação até, né, quando começa, inicia a papinha e tal, ela já vai orientando as mães como fazer para esse desenvolvimento ósseo. Que legal. Então, é muito legal, e a Samara, ela tem um dom muito grande para a criança. Então, hoje a clínica está completa. Claro que para o futuro, a gente pensa, sim, em expansão da Clínica Some, a gente está nesse propósito aí de crescimento, e hoje, por exemplo, a gente já faz um trabalho voluntário, um trabalho com pessoas carentes, né? Porém, isso não é divulgado, porque a gente faz realmente só quando Deus toca no nosso coração, porque a gente sabe que é um projeto muito delicado, que você tem que ter uma estrutura. Então, o nosso projeto e nossa oração é para que a gente amplie não só a Some, mas que a gente tenha esse projeto, o projeto social. Mas que, no momento, a gente está em elaboração, né? Porque a gente sabe que tem que haver uma estrutura muito grande, não só financeira, mas uma estrutura de organização. Então, isso tem que estar muito bem alinhado, porque é muito sério isso. Sim. Né? Então, esse é o nosso desejo, né? Meu, da Gabi, e a gente pretende, sim, um dia ter esse projeto social de poder abençoar mesmo vida 100% de um tratamento odontológico, que hoje a gente faz, mas é muito pouco. É muito pouco, porque o custo é alto, né, para fazer isso, mas a gente tem feito o que Deus tem colocado em nossas vidas. E é importante essa área social, né, doutora Célia? Porque tem milhares de crianças que não têm acesso a um tratamento dentário, né? Sim, crianças, adultos sem também, dente. Sim. Então, assim, dói muito, né? Quando a gente recebe mensagem no Instagram que eu extraí todos os dentes e estou sem. Então, isso dói muito. Então, isso é um desejo do nosso coração, do meu e da Gabi, porque a gente se comove muito com o próximo. Sim. Né? E por isso que a gente, né, tá nesse propósito de crescer, de conseguir um dia poder fazer mais para as pessoas necessitadas, porque é muito importante. Parece uma pergunta óbvia também, tá? Mas a senhora é apaixonada pela sua profissão? Apaixonada. Paixão. Tem um dentista que está fazendo sucesso nas redes sociais. Tio Paulo, conhece ou não? Tio Paulo. Ele trabalha atendendo crianças especiais, síndrome de Down. Ele é muito conhecido, tem milhares de seguidores. Eu já acompanho ele também nas redes sociais, no Instagram dele, e eu vejo o amor, a paixão que ele tem por um público, né? Uma classe de crianças que tem deficiência, né? Que são especiais. Eu tenho sobrinhos, tenho um sobrinho com síndrome de Down, tenho conhecidos, né? Que têm filhos também, são crianças apaixonadas, né? E ele faz um trabalho, não sei se a senhora conhece, a senhora conhece ele. Eu já ouvi falar dele. As crianças chamam ele de tio Paulo, né? Eu já ouvi Ele tem falar. uma estratégia para atender essas crianças que é, assim, excepcional. É porque tem que ter amor e dom, né? Mas o amor supera, porque quando você coloca amor, até aquilo que você não tem dom, Deus te capacita, né? Demais. É demais. É muito importante. É muito especial esse trabalho, né? Ele brinca de um jeito com as crianças que elas sentam na cadeira chorando, né?
de medo É, e sai dando risada, assim. Ele beija, ele abraça, é apaixonado. Eu acho que esse é o segredo de toda profissão, né? É você exatamente. fazer aquilo que você ama, né? Que você tem por vocação e fazer por amor mesmo, né? Servindo, não somente pensando na questão financeira, que é um ponto importante, é lógico, porque é de lá que vem o sustento, né? Mas quando você exerce uma profissão por amor, aquilo que te dá paixão e prazer em fazer, aí a conversa muda de É figura, né? verdade. É Isso é muito legal. verdade. Então vai ter odontopediatra lá também agora. Vai, já tem já. Ah, Muito que coisa legal. boa. Muito legal. Então, doutora, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? É, muitas das vezes querendo desistir no meio da caminhada, tem promessa, mas não vê nada acontecendo. E, de repente, despertou no coração o desejo de superar esses desafios, né? São desafios, limites que são corriqueiros, né? Eu costumo dizer que os desafios servem de combustível para nos levar em lugares mais altos, para nos levar mais longe, Sim. né? Então, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam superar desafios e alcançar a promessa. Bom, hoje eu tenho assim, vou até deixar uma palavra em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai te ajudar. Então, assim, você que tem uma promessa, que tem um sonho de ter uma profissão, seja ela qual for, entrega nas mãos do Senhor, porque hoje a parte mais difícil é entregar e confiar, mas entregar e confiar, descansar, independente da circunstância, independente do que você tem para ser feito hoje, entrega e confia, porque Deus, Ele não quer só me abençoar, Ele quer abençoar a todos. Só que para isso, precisa ter essa confiança, precisa ter essa obediência, porque se você não tiver essa obediência, você vai contra os princípios do que Deus quer para você. Então, você mesmo acaba impedindo que a bênção chegue. Eu até, né, hoje, meus irmãos, eu nem, no comecinho não comentei, mas eu tenho 5 irmãos, e os meus irmãos hoje, eles sempre falam isso para mim, Celinha, nossa, você foi corajosa. Né? Eu tenho uma irmã, meus irmãos, que 2 moram na mesma cidade, a minha irmã mora em Americana, e tem um irmão que mora em Mato Grosso, e eu sou a 5ª. Então, hoje eles falam, Celinha, Celinha, você é abençoada, né? Você é abençoada, nossa, Celinha, olha tudo que você conseguiu, nossa, a gente vê isso, que Deus é na sua vida, tal. Então, hoje, os meus irmãos, eles têm o maior orgulho de mim, da minha história. Né? Até ontem, falando com a minha irmã, está chegando o dia, ela falou, vai, Celinha, sua história é linda. Vai lá e conta, porque vai abençoar muitas vidas. Então, assim, o que eu tenho a dizer, não desistam dos seus sonhos. Até mesmo aqueles que parecem impossíveis de ser alcançados. Não desista, porque Deus está presente. E Deus vai fazer você chegar lá. É isso aí. Agradeço de todo o meu coração a sua participação, o relato da sua história, de superação, de coragem para chegar até aqui. Com certeza impactou, um testemunho inspirador que vai alcançar o coração de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. A Gabi está aqui, vamos quebrar protocolo? Vem cá, Gabi. Aparece aqui porque o povo quer te conhecer, minha filha. Querem te ver. Afinal de contas, a mamãe babona vai ali, ó, né? Vamos, improviso geral. Aí, pronto, aqui. Essa é a Gabi. Essa é a bênção. Doutora Gabi. Deus te abençoe, sua mãe é um doce, você é um doce, vocês são maravilhosos, uma família que nós amamos do fundo do nosso coração. Quer deixar uma mensagem aí, falando da mamãe para o povo que está assistindo a gente ou não? Meu orgulho é ela, minha inspiração.
ela falou, né? Nunca me influenciou de fato, nunca me forçou, mas chegou um ponto que eu virei e falei, eu acho que eu não quero isso pra minha vida, eu tava estudando demais, eu falei, eu não quero isso não, eu queria ter uma vida igual a da minha mãe, acho que eu vou ser dentista. Então eu fui olhando pra ela, pra vida dela, profissional que ela é, que me inspirou quando eu decidi de fato. Então é meu orgulho, é muito batalhadora, eu não posso falar que eu choro, e ela também. Mas eu tenho muito orgulho da história dela, eu acho que a gente sempre precisa reconhecer tudo o que fizeram nós, como filhos, né, jovens. A nossa realidade é um pouco diferente dos nossos pais, né? Então, normalmente, nós jovens agora, 2023, nós tivemos uma vida mais fácil nesse sentido. Então, não tenho como negar o privilégio, reconhecer de onde eu comecei e ver onde ela começou. Então, eu falo, minha história não começou aqui, nessa clínica, começou com ela pequena. Sim. E se eu tô aqui, é porque ela passou por tudo isso, entendeu? Então, se hoje eu estou conseguindo conquistar coisas, ela fala assim, Gabi, você tem a promessa, e de fato eu tenho, que eu conseguiria fazer coisas ainda mais rápido do que ela conquistou, né? Onde eu recebi essa palavra. Mas eu reconheço que, claro, é graça de Deus, mas também por tudo que ela batalhou quando eu ainda nem existia. Então, eu sou muito grata por tudo que ela fez o melhor em toda a minha criação, ela, meu pai. Mas sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim. Se hoje eu estou aqui é por causa deles. Seus maiores referenciais. Com certeza. E ela é a sua inspiração. É. Graças a Deus. Bênção, né, filha? Feliz demais de ter vocês aqui. Com certeza abençoou demais o nosso coração. E eu creio naquela palavra, né, que diz que o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. Verdade. Né? Nós já vencemos, chegamos até aqui. Tantas coisas se passaram, mas eu creio que Deus tem algo melhor e maior ainda para realizar. Deus Verdade. abençoe vocês, viu? Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Você também. Pelo projeto maravilhoso. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar demais a vida de milhares de pessoas. Então eu quero encorajar você mais uma vez a se inscrever no meu canal, ativar as notificações, espalhar a notícia. Nós temos o Instagram, você segue lá, compartilha, porque quanto mais você puder compartilhar, mais pessoas vão receber encorajamento e esperança através das histórias e dos testemunhos que nós temos compartilhado aqui no Papo de Reino. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E olha só, diante de tudo que nós ouvimos aqui, há um texto que Deus colocou no meu coração e eu finalizo com ele. Quando o Senhor chama Josué e faz promessas a ele, e uma delas é que ele conquistaria a terra prometida. Nós falamos aqui no meio desse papo que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o Jordão, que são as impossibilidades. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você, no final, depois de encorajar veementemente Josué, o Senhor diz, eu não te ordenei, eu não disse para você ir, ser forte e corajoso. Não temas, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Tenha força e coragem, seja uma pessoa determinada e persevere, porque aquele que te fez promessas é fiel para cumpri-las sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Fica na paz.